Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um episódio do CorongaCast. Trintamos, hein? Esse é o nosso episódio de número 30 e um episódio do Corongados com um super convidado hoje aqui com a gente, Leonardo Palhano. Fala, Paulo. Fala, galera. Tudo bem? Cara, hoje vai ser bom, hein? Porque a gente vai dar a volta ao mundo em grande estilo, conversando do que aconteceu tanto em relação ao Covid, né, que tem afetado o mundo, como a gente vem falado nos últimos 30 episódios, de uma forma surreal e inimaginável para pessoas que nasceram quando nós nascemos, e também desse conturbado momento geopolítico que passamos, né? Assim, tá tudo mudando, a ONU já está, como a gente já conversou, inclusive, pensando no mundo pós-Covid, pensando no que vai mudar, né, em toda a situação geopolítica do mundo, e é isso. Paulo, apresente o nosso convidado, por favor. Com muita honra, hoje o CorongaCast conversa com Rômulo Neves, diplomata brasileiro e professor atualmente no Paquistão e também ex-participante do Big Brother Brasil, de número 17. Um homão da porra, podemos dizer assim, o Rômulo participando aqui com a gente. Tudo bem, Rômulo? Muito bom poder ter a sua participação aqui no Coronga. Tudo beleza, boa noite para vocês, bom dia aqui para mim. Vamos lá. Como eu falei para o Léo um tempo atrás, eu acabei me aprofundando aí nessa situação do corona, não só porque eu tinha que escrever os relatórios aqui do país, né, mas também porque eu organizei um curso de política internacional para os candidatos ao Rio Branco, e aí uma das aulas é exatamente sobre pandemia, acabei me aprofundando para dar essa aula. Ô Rômulo, antes da gente falar bem a respeito disso, né, dando uma aprofundada, queria que você falasse um pouco da sua carreira, né, de diplomata e também, né, destacando a função, né, de um diplomata, para quem gostaria de saber, para quem não tem tanto conhecimento assim, ao mesmo tempo também esse fato inusitado, né, de você ter participado do Big Brother, que te colocou, né, numa evidência diferente. Ainda me lembro na época, né, muito se debateu a sua participação, porque não é o perfil do programa, né? E acho que você justamente foi para quebrar um pouco disso e, ao mesmo tempo, participou de uma edição muito pesada também, né? Eu que acompanho o programa, com vilões ganhando o programa, né? Não precisamos nem entrar muito no mérito, mas eu me lembro até o Thiago Leifert muito desgastado na sua temporada. Hoje de tarde, a gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcos e a Emily. A delegada instaurou o inquérito para apurar uma possível agressão física. Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emily, inclusive com o exame médico. Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente. A gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar uma decisão correta, a decisão justa. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. No BBB, a agressão gera expulsão. E a decisão foi tomada, o Marcos está eliminado do BBB 17. E isso te colocou também, né, nessa rota, e depois você continuou fazendo o seu trabalho e hoje tem um destaque maior, inclusive, né? Como é que é isso? Como é que é essa mistura toda, né, que você se propôs a fazer aí e até para, acho que, chamar a atenção das pessoas, né, para causas importantes? Bom, primeiro sobre a carreira é o seguinte: o diplomata é uma espécie de jornalista-advogado, eu diria assim, porque tem um consenso de que as funções do diplomata no exterior, pelo menos no exterior, são as de negociar com outros países, né, os acordos, os contatos. Então, é um pouco o advogado, representar o país no exterior, mas essa função de representação ela fica mais concentrada com o embaixador, que é o chefe da embaixada no exterior, mas todos os diplomatas também representam o país no exterior, e informar um pouco, e aí seria um pouco a função do jornalista, porque o olhar do governo brasileiro no exterior é diferente. Uma coisa é você contratar ou ler notícias produzidas por um jornalista daquele país. Outra coisa é você ter um agente do país lá, lendo aquelas notícias a partir dos interesses nacionais, do que importa para o Brasil, do que
afinal de contas, afeta o Brasil, ou não. Então, as funções do diplomata, grosso modo, são essas. Tem uma imagem do diplomata que o diplomata é uma pessoa assim, fora, né, um pouco fora da realidade, digamos. E, em parte, é mesmo, porque você acaba vivendo sua vida, a maior parte da sua vida no exterior, essa mudança constante, essa distância da família, dos amigos, realmente te coloca numa posição um pouco específica. Mas, ao final das contas, isso eu defendi desde o momento que entrei na carreira, faz 15 anos, o diplomata é um funcionário público. É um funcionário público com uma função diferente, porque ele vai para o exterior, mas ele é um funcionário público, ele trabalha em nome do interesse público, do interesse nacional. E, ao mesmo tempo, ele tem, ou deveria ter, as mesmas liberdades e atuação do que um outro funcionário público qualquer. Então, a minha entrada lá no programa, ela causou realmente um alvoroço, porque a imagem das pessoas é de que o diplomata é uma pessoa que está assim, numa espécie de pedestal. Acho que desde sempre eu trabalhei um pouco contra essa imagem. Eu fui chefe de gabinete do governo do Distrito Federal em 2014, secretário de Estado, chefe de gabinete, então isso já é um pouco diferente do que acontece, apesar de haver um número expressivo até, pelo menos entre 10 e 20 colegas que participam no primeiro escalão de governos estaduais, aí ao longo da história, né? Da história recente. E em 2010 eu participei das eleições, eu disputei as eleições no Distrito Federal. Então isso também é algo diferente assim, do cotidiano. Também não é algo exclusivo, porque entre pelo menos uns 10 colegas nos últimos anos, passado recente, também disputaram as eleições. Inclusive tem um colega hoje que está eleito, o deputado federal, que eu só servi em posto considerado difícil dentro da carreira. Então eu servi na Venezuela, servi no Suriname, servi na Etiópia e servi no Paquistão. Estou servindo no Paquistão agora. Não é muito comum, as pessoas preferem lugares mais confortáveis, ou pelo menos fazem um posto considerado difícil e depois vão para um lugar mais confortável. Mas como eu não tenho filhos ainda, essa foi a minha opção de carreira, ver esses lugares de perto, conhecer essas realidades de perto, porque aí depois, quando você tem filho, fica um pouco mais difícil. Não muito mais difícil, mas fica um pouco mais difícil, especialmente por causa de questões escolares e tal. É claro que isso tem um preço, né, dentro da carreira. A imagem que as pessoas têm fora da carreira é um pouco a reprodução da imagem que as pessoas têm dentro da própria carreira. O fato de eu ter ido para participar de um programa popular na televisão, isso gerou muitas críticas. É possível que isso tenha prejudicado a minha carreira. Eu diria que é muito provável que isso tenha prejudicado a minha carreira. Eu estou dizendo aquela carreira tradicional de, né, seguir e virar embaixador. Nesse aspecto, isso prejudicou a minha carreira. Por outro lado, me deu uma visibilidade que era exatamente o motivo pelo qual eu aceitei quando eu fui convidado. Eu fui convidado no meio da rua, assim, me viram jogando bola, eu falei, você não quer participar? E aí, quando descobriram que era diplomata, aí cresceu ainda mais o interesse deles. Eu aceitei em 2017, porque em 2018 eu iria disputar as eleições do Distrito Federal, para deputado federal. Então, era do meu interesse, era do interesse da emissora, obviamente, que tem um diplomata num programa popular, de massa, isso era um pouco o que eles queriam, e era do meu interesse porque eu ia ganhar uma visibilidade que dificilmente tem algum evento no Brasil que dê mais visibilidade do que participar de um programa desse com 60 milhões de telespectadores. Então, eu aceitei, para eles era uma boa também. Agora, realmente, é uma experiência pobre, é uma experiência ruim. Quando eu saí do programa, eu dei algumas entrevistas dizendo, olha,
a menos que você tenha algum interesse específico, não participe. Não, é ruim isso, é uma experiência ruim. A emissora... porque tem muita gente que aceita, ou que se inscreve, ou que sonha participar, achando que ali é uma porta de entrada para o estrelato. E não é. A emissora quer os participantes daquele programa para passarem vergonha, para brigarem, gerar polêmica. Tu tem teus amigos, tu fala pra todo mundo que é irmão, fala pros outros que não gostam e depois vem e bota os outros no palco, pai. É isso. A emissora vai atrás de artista em lugares onde os artistas estão. Então, no palco, cantando. Então, não é aquele programa, entendeu? Isso eu tenho falado desde que eu saí. As pessoas acham que eu faço a crítica porque eu não gostei, porque eu não ganhei. Imagina, eu nunca tinha nem a perspectiva de passar um mês ali. E fiquei 2 meses. Então, não é que eu tenha raiva, é que essa é a realidade. A emissora convida a gente para passar vergonha, para arrumar confusão, porque isso é o que os espectadores esperam, né? E aí, no caso, só para finalizar o assunto... a sua participação ali, você acha que o fato de você ser, vou usar o termo sensato, mas isso vai contra, é o antijogo que eles falam? Não, isso me causou muito problema lá. Eu acho que eu sou menos desejado na emissora do que os vilões aí que você falou, porque quando eu estava lá dentro, eu comecei a perceber, eu nunca assisti um programa, eu nunca assisti um Big Brother. Fui absolutamente cru. Não tinha a mínima ideia. Tanto que quando eu entrei assim dentro da casa, os primeiros 5 minutos, pensei, meu Deus do céu, eu cometi um equívoco. Porque eu não fazia ideia do que era, como era, nada. E aí lá dentro eu comecei a perceber que, com os resultados das eliminações, a partir de um certo momento, que o que aparece aqui fora não é o que acontece lá dentro. Depois, quando eu saí, eu vi, minha família gravou algumas coisas para me mostrar realmente que quando eu falava alguma coisa que eu estava imaginando, realmente eu estava certo, porque o que estava sendo mostrado na televisão não era o que estava acontecendo lá dentro. Então, isso é um ponto muito, muito ruim do programa, porque ele explora a parte mais polêmica, a parte mais negativa das pessoas. E quando eu comecei a falar isso lá dentro, o apresentador do programa ficou, inclusive, chateado comigo e meio que chamou minha atenção ao vivo, dizendo que, olha, não é para você resolver os problemas. Fossem seus últimos 30 segundos do programa, você teria mais alguma coisa a dizer ou você acha que o recado está dado? Não, eu queria um minutinho, assim. Sério? Você me dá. Uau, achei que você ia falar, não, meu recado tá dado. Por favor, o minuto é seu. Não, Thiago, eu queria falar sobre os 2 textos que a gente ouviu aí de vocês. Que bom que você puxou esse assunto, eu também gostaria de falar sobre isso, pode continuar. E o primeiro, eu respeitosamente queria um pouco discordar do tom, porque, cara, ser correto e ser correto, ser certinho, vai para usar a palavra. Não foram essas as palavras que eu usei, Romulo. Mas eu não lembro as palavras. Eu disse perfeito. Perfeito. Mas é que perfeito ninguém é, né? Foi exatamente por isso que eu falei que perfeição Exato, é complicado, perfeição é chato. Mas é que ser correto, ser certinho, não é chato. Dá para ser correto, sendo bem-humorado, sendo, digamos, alegre e feliz. Assim, uma coisa meio louca, sabe? E aí eu realmente bati de frente lá com ele, com a produção do programa, porque não é isso que o programa espera. Agora, é isso que a gente faz na nossa vida real. Isso eu falava lá dentro. Na nossa vida, nós buscamos ser melhores, nós buscamos algum balanço na nossa vida, algum equilíbrio, né? Na nossa casa, se tem um problema, a gente tenta resolver, tenta conversar, tenta arrumar soluções. É isso que a gente faz na vida real. Então, aquele não é um programa de vida real, na verdade, é um programa de polêmica. E isso realmente não... Quando eu saí, eu cheguei a